Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O CEO Sanduíche, o que ele ouviu mudou toda a empresa numa terça-feira cinzenta de novembro. Um vento úmido soprava entre os arranha-céus de Chicago, trazendo consigo as primeiras folhas secas da estação. As calçadas brilhavam com a chuva leve que caíra mais cedo. Os transeuntes caminhavam rapidamente de golas levantadas, xícaras de café fumegantes nas mãos, tentando se aquecer na manhã gelada. No distrito de Laço, o coração econômico da cidade, a vida fervilhava. Advogados, contadores e entregadores de bicicleta, estudantes em trânsito. Uma multidão heterogênea e nervosa estava movimentada entre as torres de vidro e aço. Na esquina de Rua West Monroe e Avenida Clark, espremido entre uma lavanderia e uma loja de telefones, um pequeno café de bairro abria suas portas para o dia. Sua placa envelhecida, café assado matinal, o interior pintado à mão exalava um certo charme artesanal, contrastando com a modernidade do ambiente. Luminárias pendentes iluminavam o interior com uma luz quente e dourada, projetando longas sombras nas paredes de tijolos aparentes. O aroma inebriante de café moído na hora se misturava ao aroma mais sutil de torrada e manteiga quente. O café já fervilhava de atividade. Um barista tatuado preparava lattes em lotes. Um cliente digitava nervosamente em seu laptop. Dois colegas discutiam acaloradamente um arquivo de impostos. Em suma, uma manhã comum em uma cidade que nunca para. Mas naquele dia, um homem entrou silenciosamente sem brio, e se inseriu na decoração como uma sombra. Ele usava um jeans-cru levemente desgastado, tênis pretos impecáveis, um moletom cinza sem logotipo, e um boné vermelho do Chicago Bulls penteado para trás, sobre a testa. Nada o distinguia dos outros clientes. O rosto sem barba, os ombros ligeiramente curvados, a postura relaxada, tudo nele parecia feito para passar despercebido. E era exatamente isso que ele queria. Ninguém poderia imaginar que este homem, que esperava calmamente na fila, estava na verdade Marcus Whitmore, 39 anos, bilionário discreto, visionário do setor de restaurantes e fundador do conglomerado Hospitalidade Whitmore & Sons. Ele foi o homem por trás da ascensão meteórica do café assado matinal, um canal que se tornou essencial em menos de 10 anos. Com mais de 180 locais nos Estados Unidos e crescentes cotas de mercado em Toronto, Boston e Seattle. Mas Marcus não estava lá para bancar o chefe. Durante vários meses, algo o estava incomodando profundamente no papel. Tudo corria bem. Os resultados trimestrais eram sólidos, os investidores estavam tranquilos. O crescimento era estável. Os relatórios da matriz eram otimistas e as auditorias estavam em andamento. Mas a realidade dos números já não era suficiente para apaziguar sua intuição. Postagens anônimas no Reddit e no Glassdoor falaram de horários insustentáveis, salários congelados por 3 anos, gerentes ausentes e cafeteiras quebradas que nunca foram substituídas. Pior ainda, vídeos virais do TikTok mostravam funcionários com falta de pessoal preparando pedidos de forma caótica ou pedindo pausas que lhes eram negadas, às vezes em lágrimas. Alguns vídeos com pouca edição alcançaram milhões de visualizações em poucas horas, denunciando as práticas por trás das vitrines polidas. Marcus os observava em silêncio, tarde da noite, em seu apartamento no 52º andar de uma torre com vista para o Lago Michigan. Ele lia cada palavra, cada comentário, e algo se rompia dentro dele. Sua empresa nasceu de um sonho simples: criar lugares humanos e acolhedores, onde todos, clientes ou funcionários, encontrassem o seu lugar. Mas agora ele percebeu que o sonho talvez tivesse sido traído, em algum lugar, entre os acionistas, os procedimentos, as automações e as camadas de gerentes intermediários desconectados da realidade. Em vez de enviar um assistente ou ordenar uma auditoria interna, Marcus tomou uma decisão rara para alguém de sua posição. Ele ia descer a arena para confrontar a verdade. Não como CEO, mas como um simples cliente. Incógnito. Ele entrou, cumprimentou educadamente o caixa, um jovem ruivo de olhos fundos, e entrou na fila como todos os outros. A fila andava lentamente entre 2 alunos que estudavam em voz baixa e um entregador do Uber Eats cansado, com os fones de ouvido ainda presos nas orelhas. Enquanto ele esperava, seu olhar curioso percorreu os mínimos detalhes do lugar. As paredes, outrora decoradas com citações inspiradoras em letras cursivas, estavam opacas devido à umidade e ao tempo. Manchas de café haviam se fixado na tinta, invisíveis para os clientes apressados, mas não para ele.
Os abajures tremeluziam levemente, como se estivessem cansados da própria luz. Xícaras de porcelana, que antes eram a marca registrada da casa, agora estavam lascados nas bordas, substituídos por copos de papelão baratos assim que a bateria acabava. Só os rostos dos funcionários contavam a história, nos bastidores. Por trás dos sorrisos mecânicos e dos olás educados, Marcos reconheceu o cansaço. O tipo que não se consegue fingir. O tipo que se acumula quando horas extras se tornam a norma, quando pausas são um luxo e os clientes, exigentes e distraídos, não veem mais os humanos atrás do balcão. Uma voz o arrancou de seus pensamentos. Olá, um sanduíche de frango apimentado e um café preto, por favor. Ele falou calmamente e deliberadamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Nome do pedido? Perguntou Caixa sem olhar para cima, ocupado tocando na tela sensível ao toque, que estava um pouco pegajosa. Marca. Ele respondeu simplesmente, usando esse diminutivo banal para permanecer nas sombras. Pagou o troco sem esperar e afastou-se lentamente como se ainda observasse apesar de tudo. Sentou-se a uma mesinha encostada à parede, um pouco afastada, de costas para a sala, mas com o olhar desobstruído. De lá, conseguia ver os reflexos no espelho perto do canto dos doces. Podia observar sem ser visto. O café estava animado. Vibrava ao ritmo de ordens gritadas, máquinas de café expresso roncando e sacolas marrons empilhadas. Uma mistura típica do centro de Chicago, estudantes com olheiras, jovens advogados internos mal ajustados, enfermeiras em turnos noturnos, entregadores com rostos fechados. Mas o que chamou sua atenção não estava na sala. Logo atrás do balcão, 2 jovens funcionários se ocupavam entre as máquinas, enchendo sacolas de comida para a viagem com uma eficiência nervosa. Um deles, Tyler, um homem alto moreno, com cabelos cacheados levemente desgrenhados, usava um avental manchado. Parecia suar profusamente apesar do ar frio. Enxugou a testa com a manga e inclinou-se para o colega, um jovem mestiço e esguio chamado Jordânia, cujos gestos revelavam uma tensão constante. O tom era baixo, mas Marcos, bem posicionado, conseguia ouvir. Você viu o novo pôster na sala de descanso? Sorria mais sério. Tyler suspirou com um sorriso cansado. Quero sorrir com minhas 2 horas de sono e meu salário de estagiário, sim. Jordan respondeu sem hesitar, com um tom levemente zombeteiro mas amargo. Falando sério. Você sabia que o Marcus Whitmore é supostamente um gênio? Um filantropo? Ele provavelmente está num jato particular sobrevoando a Flórida enquanto a gente está aqui trabalhando sem parar. Sério, eu queria que ele viesse aqui e experimentasse o próprio café velho e aquele sanduíche maldito que a gente está suando. Tyler soltou uma risada. Curta seca. Não era uma encenação. Era um suspiro disfarçado. Ele continuou. Sabe que a geladeira lá atrás está sempre quebrada? A gente guarda o leite numa caixa térmica, cara. Uma porra de uma caixa térmica com gelo. Já denunciamos isso 3 vezes. 3. Silêncio total. Jordan deu de ombros então, sem nem parar para encher uma sacola. E as luvas? O que temos? Uma caixa para o turno inteiro. E mesmo assim. E as entregas? Na segunda-feira ficamos sem tampas. Tive que servir cappuccinos para a viagem com pratos de papel por cima. Pedi um intervalo a 3 horas. Nenhuma resposta. Mas temos nossos adesivos sorridentes na sala de descanso para nos lembrar de sermos felizes. Ele gesticulou vagamente em direção à sala dos professores com um movimento brusco do queixo. Marcos permanece figura. Ele não ouvia mais as máquinas nem as conversas dos clientes. Apenas essas palavras cruas, diretas e honestas. Cada frase o atingiu como um soco. Ele esperava queixas, sim, mas não aquela sinceridade nua e crua. Não se tratava de rebelião. Não se tratava de uma reclamação gratuita. Era um grito silencioso, o de jovens adultos esmagados por um sistema indiferente demais. Ele se sentiu quase envergonhado de estar ali observando. Como se tivesse traído a confiança dele simplesmente por ouvir. Ele olhou para baixo. O nome dele. Seu próprio nome, pronunciado com uma mistura de sarcasmo e resignação. O nome que ele havia trabalhado para construir. O nome que se tornará para ele sinônimo de injustiça distante. Ele não estava mais com fome. Seu pedido tinha acabado de ser feito no balcão. O sanduíche ainda quente, o café fumegante. Ele se levantou lentamente, pegou o pacote sem dizer uma palavra, assentiu e saiu. Fora, a chuva começou de novo, mais fino, mais insistente. Atravessou a rua, caminhou alguns metros até sua SUV preto, estacionou em fila dupla. Ele abriu a porta, sentou-se e colocou a mala no banco do passageiro. Ele ficou ali por um momento, com o rosto congelado. Suas mãos tremiam levemente.
Então, com um gesto lento, quase cerimonial, ele abriu o porta-luvas e colocou o sanduíche dentro intacto como uma oferenda inútil, como um símbolo de tudo que estava errado. Seu olhar permaneceu fixo, perdido através do para-brisa embaçado pela chuva. Sua mente girava. Ele sabia que aquele momento, aquela cena inócua, ia virar tudo de cabeça para baixo. Naquela noite Marcos não dormiu. Sozinho em seu cobertura no 52º andar, porque no topo do Tour Sterling, ele ficou imóvel em frente à enorme janela saliente que contemplava toda a cidade. Abaixo, Chicago brilhava intensamente. Um oceano de luzes vermelhas, amarelas e azuis, girando sem parar como uma artéria pulsante. Trens passavam, sirenes soavam ao longe, mas no apartamento silencioso, Marcos só ouviu as vozes de Tyler e Jordan. Gostaria que ele pudesse sentir o gosto do próprio café velho. Nós guardamos o leite em um refrigerador. Temos nossos adesivos sorridentes para nos lembrar de ser felizes. Frases simples, mas que tinham perfurou sua armadura de CEO. Ele pensou em seus primórdios, emo calor do primeiro Morning Roast, uma loja modesta que abriu aos 25 anos, em uma rua pouco movimentada do Lincoln Park. Era um sonho compartilhado com seu pai, George Whitmore, um ex-professor de economia que virou torrefador amador. Eles pintaram a fachada juntos, colheram os grãos à mão e desenharam os primeiros cardápios com giz. Cada cliente importava. Cada funcionário tinha um nome, uma história, um aniversário para comemorar. Hoje os números substituíram os sorrisos. Os acionistas exigiram margens. As franquias se multiplicaram. A humanidade escorregou entre as linhas da Excel. Ele cerrou os punhos. Uma raiva fria estava crescendo. Não de seus funcionários, mas dele mesmo. Ele deixou que seu sonho fosse distorcido. Ele deixou que outros falassem em seu nome. Então, por volta das 3 da manhã, com olheiras, Marcos abriu seu caderno de couro preto, rabiscou uma página inteira sem parar e então tomou uma decisão. Pontualmente às 7 horas, sem avisar ninguém, Marcos ativou uma plano de emergência. Ele ligou Karen Álvares, diretora regional, e pediu que ela se juntasse a ele dentro de 1 hora com acesso total às auditorias internas. Então Raquel Davis, diretor de recursos humanos, bem como um oficial de justiça independente e um auditor externo que ele trouxe de uma empresa neutra sediada em Minneapolis. Ele também contatou 2 técnicos de manutenção da sede, ordenando que carregassem imediatamente o equipamento necessário para uma inspeção no local. Todos chegaram, abatidos e tensos, a van blindada preta que os esperava na base da torre. Ninguém sabia exatamente por que estavam indo para lá, ou o que os esperava. Marcos mal falava. A caminho do Morning Roast em West Monroe. E nem uma palavra. A viagem durou 20 minutos. Chicago estava lentamente despertando. As calçadas estavam molhadas, os semáforos ainda piscando no modo noturno. Quando a van estacionou em frente ao pequeno café, os funcionários lá dentro olharam para cima, intrigados os uniformes, as malas técnicas, a aura de tensão. Tudo indicava que esta não era uma visita como qualquer outra. Então a porta se abriu. Marcos foi o primeiro a cair, desta vez sem boné. Ele usava um casaco escuro, um olhar determinado e o silêncio que precede grandes revelações. Dentro, Tyler, que estava fazendo um muffin no balcão, congelou ao ver o rosto dela. Jordânia, ocupado enchendo o açucareiro, virou-se lentamente com os olhos arregalados. Oh meu Deus, ele murmura. É ele. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Até os clientes, um por um, perceberam que algo estava acontecendo. O barista desligou a máquina. Um homem de terno deixou cair a colher. Marcos entra com um passo calmo e seguro. Ele se aproximou do balcão e olhou os 2 jovens nos olhos. Ele tirou o casaco lentamente e disse com uma voz calma, mas clara: Tyler, Jordan, ouvi vocês ontem de manhã. Um tremor percorreu a sala. Eu não vim para te punir. Vim para te agradecer. Os 2 garotos ficaram paralisados. Tyler parecia pronto para se desculpar. Jordan abriu a boca, depois fechou. Mas Marcos levantou a mão gentilmente. Você me disse o que ninguém mais ousa me dizer. A verdade. Uma verdade que meus gerentes esconderam de mim, filtraram e diluíram por meses. Ele então se virou para todos os funcionários. A partir de hoje, este café está suspenso. Sem demissões. Sem repreensões. Mas este lugar se tornará nosso protótipo de transformação. Tudo está mudando. Equipamentos. Horários. Treinamentos. Pausas garantidas. Sistema de denúncia anônima. Reformulação dos bônus. E acima de tudo, ele parou, seu olhar endurecendo. Respeito. Não o respeito que você exige, mas o respeito que você dá primeiro. Um murmúrio percorreu a sala.
Os clientes presentes aplaudiram timidamente. Alguns pegaram seus celulares. Um homem sussurrou: "Isso não tem precedentes." Então Marcus se virou para Tyler e Jordan, que ainda estavam tendo dificuldade para entender o que estava acontecendo. "Vocês dois, gostaria de lhes oferecer um contrato especial. Não uma posição simbólica. Uma função de verdade." Ele tirou 2 envelopes pretos do bolso interno. "Vocês virão à sede por 2 meses. Observarão. Proporão. Participarão. Vocês serão meus olhos e ouvidos. Vocês serão as testemunhas e os atores do que vamos reconstruir, se aceitarem." Jordan gaguejou: "Senhor, não queríamos. Bem, não sabíamos que você estava aqui." Nós apenas. Marcus sorriu. "E foi justamente por isso que suas palavras me tocaram. Porque eram verdadeiras. Porque não eram dirigidas a um chefe, mas a um sistema. E eu tenho o dever de mudar esse sistema." Naquele pequeno café de esquina em Chicago, às 8h42 daquela manhã, o poder mudou de forma. Não era mais um terno atrás de uma mesa. Era um homem parado na frente de 2 jovens trabalhadores cansados, oferecendo-lhes não um bônus, mas um assento à mesa. E nesse gesto havia toda uma filosofia que renasceu. Num vídeo sobriamente intitulado "O Sussurro que Mudou Tudo", publicado no LinkedIn em uma manhã de segunda-feira, o CEO Marcus Whitmore aparece sentado entre Tyler Evans e Jordan Bailey, 2 jovens funcionários que involuntariamente se tornaram os gatilhos de uma transformação nacional. Atrás deles, o Morning Roast Café na West Monroe Street foi completamente reformado. As paredes foram repintadas em tons quentes. As lâmpadas fluorescentes desgastadas deram lugar à luz natural que entrava pelas grandes janelas salientes. O balcão antigo, antes rachado, foi substituído por um pedaço de madeira clara e aço escovado. Uma pequena moldura com as palavras "Bem-vindo ao lar." Mas o que realmente chama a atenção neste vídeo são os emblemas que cada membro da equipe usa com orgulho no peito. Embaixador da mudança. A câmera captura um silêncio consciente antes de Marcus falar. Às vezes você só precisa ouvir, mesmo que seja um sussurro atrás do balcão. Sua voz é calma e serena. Seu olhar é sincero, longe de posturas corporativas. Percebemos que ele não está dando uma palestra sobre comunicação. Ele está falando com o coração. Ele continua: "O que eu vi naquele dia me envergonhou. Não pelas palavras usadas, mas porque eram verdadeiras. Eu não tinha visto o que tínhamos nos tornado. Eu tinha me esquecido porque havia fundado este negócio com meu pai. Este café voltou a ser o que sempre deveria ter sido: um lugar de respeito, partilha e dignidade humana." À sua direita, Tyler fala, um pouco hesitante, mas com orgulho visível nos olhos: "Nunca pensamos que seríamos ouvidos. Éramos apenas 2 funcionários cansados conversando no final do turno. Mas ele veio. E fez. Não pela imagem. Por nós." Jordan acrescenta, com os braços cruzados, mas a voz calma: "Ele nos olhou nos olhos. Não como números, não como meros funcionários. Como parceiros. E isso, neste setor, é inédito." O vídeo sóbrio e humano viralizou em menos de 48 horas. Acumula mais de 12 milhões de visualizações, é retransmitido por Forbes, o jornal New York Times, CNN, e até mesmo Oprah Daily. A hashtag liderança silenciou é tendência no X, antigo Twitter, e milhares de gerentes estão compartilhando seus próprios compromissos de ouvir suas equipes. A Harvard Business School contata Marcus para vir e dar uma conferência excepcional sobre o tema "Ouvir para liderar." Ele fala sobre sua experiência. Sem discursos pomposos. Apenas fatos, emoções e uma verdade universal. O respeito começa com a presença. Mas apesar das honrarias, convites da mídia e prêmios recebidos nas semanas seguintes, Marcus se lembra de outra coisa. Certa noite, sentado sozinho em seu escritório com fachada de vidro na sede, ele escreveu em seu caderno pessoal: "A verdadeira liderança sempre começa com humildade. Não aquela que você demonstra. Aquela que você sente. Aquela que te faz tirar o chapéu, atravessar a rua e ouvir sem interromper." Foi nesse dia que comecei a liderar novamente. Poucos meses depois, mais de 70 cafés assado matinal começaram sua transformação. Cada equipe local designou sua própria embaixadores da mudança, inspirado por Tyler e Jordan. Foi lançado um programa interno de co-desenvolvimento, permitindo que qualquer funcionário sugerisse melhorias diretamente à sede, sem passar pela gerência. A satisfação dos funcionários atingiu um recorde de 92%, e Marcus continuou a visitar uma cafeteria aleatória todo mês, de jeans, de moletom, com um boné do Chicago Bulls, não para monitorar, mas para ouvir, porque às vezes tudo o que é preciso é um sussurro para despertar uma revolução.